Era uma terça-feira de agosto de 2022, quando Lara Mendonça, 12 anos, parou de comer. Não foi de uma vez, foi aos poucos, como tudo que machuca de verdade. Primeiro foi o café da manhã que ela deixava esfriar sem tocar. Depois, o almoço que ela empurrava para o lado do prato, fingindo que tinha comido. Depois, as jantares em silêncio, onde ela sentava, olhava para o nada e sumia para o quarto antes que alguém pudesse perguntar alguma coisa. Carla Mendonça, 38 anos, mãe de Lara, percebeu primeiro. Mãe sempre percebe. Mas quando ela tentava conversar, Lara desviava o olhar e dizia, "Tô bem." E quando alguém diz, "Tô bem", daquele jeito, com os olhos no chão e a voz morta, é porque não tá bem nada. Fábio Mendonça, 41 anos, pai de Lara, demorou um pouco mais para entender a gravidade. Ele era o tipo de pai que acreditava que a adolescência era fase, que ia passar, que era coisa de crescimento. Até o dia em que entrou no quarto da filha, às 11 da manhã de um sábado, e encontrou Lara deitada de costas, olhando para o teto sem fazer nada. Nenhum celular, nenhum fone, nenhum livro. Só ela e o teto e aquele silêncio pesado que não tinha idade para ter 12 anos. Foi aí que Fábio entendeu que não era fase. Lara era a filha única do casal. Tinha cabelos castanhos lisos até o ombro, olhos castanhos grandes, pele clara, aquele jeito de criança que ainda não sabe que é bonita. Antes de agosto de 2022, ela desenhava. Muito. Cadernos e cadernos de desenhos, personagens inventados, histórias em quadrinhos que ela criava sozinha e nunca mostrava para ninguém, porque achava que não prestavam, mas que prestavam muito. Depois de agosto de 2022, os cadernos pararam. Ficaram em cima da escrivaninha, juntando poeira. E Lara foi ficando menor dentro de si mesma, como se alguém tivesse apertado um botão e apagado a luz por dentro dela. A psicóloga doutora Renata Souza, 44 anos, pele morena, cabelos pretos curtos, óculos redondos, foi quem colocou o nome: depressão infanto-juvenil. Carla chorou na hora. Fábio ficou de pedra. Nenhum dos dois esperava ouvir aquela palavra sobre a filha de 12 anos, que tinha tudo, que estudava bem, que não tinha passado por nenhum trauma aparente. Depressão não precisa de motivo óbvio, explicou a doutora Renata com calma. O cérebro de Lara está em sofrimento e ele precisa de ajuda. Carla e Fábio saíram do consultório de mãos dadas pela primeira vez em muito tempo. Sem falar nada. O silêncio deles era diferente do silêncio de Lara. O deles era de dois adultos que perceberam que não sabiam como salvar a filha e que isso era o medo mais fundo que já tinham sentido na vida. As semanas seguintes foram de consultas, medicação leve, tentativas de conexão que Lara deixava escapar. Carla tentou pintura, tentou culinária junto, tentou séries, passeios, conversas na cama antes de dormir. Lara participava com o corpo, mas não com os olhos. Era como abraçar uma nuvem. Fábio tentou do jeito dele. Colocou uma mesa de ping-pong na garagem, comprou um videogame novo, propôs viagem para praia. Lara sorriu educadamente para tudo. O tipo de sorriso que não chega nos olhos. Foi numa noite de outubro de 2022 que Fábio viu o vídeo. Estava no celular, já quase meia-noite, rolando o feed sem conseguir dormir, quando apareceu uma reportagem sobre terapia assistida por animais. Crianças com depressão, ansiedade, traumas e gatos. Especificamente gatos, porque ao contrário do que todo mundo pensava, gatos não chegam até você. Eles esperam. E quando uma criança que se fechou para o mundo inteiro consegue fazer um gato vir até ela, alguma coisa muda por dentro. Fábio ficou olhando para o teto por 1 hora. Depois, pegou o celular e mandou mensagem para Carla, que estava dormindo no outro lado da cama. E se a gente arrumasse um gato?
Carla leu a mensagem às 6 horas da manhã e ficou olhando para ela por um longo tempo. Depois respondeu: "Quando a gente vai buscar?" No dia 3 de novembro de 2022, Fábio e Carla foram até um abrigo de animais no bairro vizinho sem avisar Lara. A intenção era escolher primeiro, preparar tudo e apresentar como surpresa, mas quando chegaram no abrigo e pediram para ver os gatos disponíveis, a voluntária que os atendeu, uma senhora chamada Dona Benedita, 67 anos, cabelos brancos curtos, avental azul, sorriu com aquele jeito de quem já viu muita história. "Tem um aqui que está esperando alguém há 4 meses", disse Dona Benedita. "A gente não consegue explicar por que ninguém leva ele. É manso, é saudável, é lindo, mas parece que ele está esperando a pessoa certa." Era um gato branco com manchas caramelo, olhos amarelos, pelo médio macio. Tinha uns 2 anos, calmo, que nem se mexeu quando Fábio e Carla se aproximaram da gaiola. Só virou a cabeça devagar e olhou para eles com aqueles olhos amarelos sérios, como se já soubesse que não eram eles que ele estava esperando. "Como ele se chama?" perguntou Carla. Dona Benedita sorriu. "A gente chama de Mingau." Naquela tarde, Fábio entrou no quarto de Lara com a caixa de transporte do gato sem dizer nada. Lara estava na cama do jeito de sempre, olhando para o teto. Ela virou a cabeça para ver o que era. Fábio abriu a caixinha. Mingau saiu devagar, farejou o chão, farejou o ar, andou pelo quarto com aquela calma de gato que não deve satisfação para ninguém. Lara ficou de pedra observando. Mingau andou até a cama, pulou sem pedir licença, caminhou sobre o edredom e foi até Lara. Ficou parado do lado dela por uns 30 segundos, só olhando com aqueles olhos amarelos. E então deitou do lado dela, encostou a cabeça no braço de Lara e fechou os olhos. Lara não disse nada, mas Fábio, que estava parado na porta segurando a respiração, viu. Viu a mão de Lara se mover devagar até o pelo branco de Mingau. Viu os dedos da filha afundarem no pelo macio do gato. E viu pela primeira vez em meses os olhos de Lara ficarem cheios d'água de um jeito diferente. Não era tristeza, era outra coisa. Fábio saiu do quarto e foi para o banheiro chorar sozinho para não assustar ninguém. Nas semanas seguintes, Mingau virou o centro de gravidade de Lara. Ela acordava de manhã porque Mingau miava na porta do quarto querendo comer. Ela saía da cama porque Mingau precisava que ela saísse. Ela começou a passar pela cozinha de manhã não pelo café, mas para pegar a ração do gato. E ficava enquanto ele comia e às vezes esquecia de voltar para o quarto. Em dezembro de 2022, a doutora Renata notou algo diferente em Lara durante a consulta. A menina estava contando uma história sobre Mingau, sobre como ele tinha a mania de dormir em cima dos pés dela e ela achava pesado, mas não tirava porque ele ficava tão tranquilo. E enquanto Lara contava, os olhos dela brilhavam. "É a primeira vez que ela fala de algo com brilho nos olhos desde que começamos", disse a doutora Renata para Carla depois da sessão. Carla precisou apertar o lábio para não chorar ali mesmo. No dia 18 de janeiro de 2023, Lara abriu um dos cadernos de desenho que estavam com poeira na escrivaninha. Carla estava passando pelo corredor e viu a luz do quarto acesa e a porta entreaberta. Espiou. Lara estava sentada na escrivaninha desenhando. Mingau estava deitado no colo dela enquanto ela desenhava, ronronando. Carla ficou parada no corredor por 5 minutos sem conseguir se mover. O primeiro desenho que Lara fez, depois de meses de silêncio, foi de Mingau. Branco com manchas caramelo, olhos amarelos sérios, deitado do jeito que ele sempre dormia. Ela escreveu embaixo, com a letra um pouco trêmula de quem estava voltando. Ele escolheu ficar. A recuperação de Lara não foi uma linha reta. Teve dias em fevereiro de 2023 que ela voltou para o silêncio, que o peso voltou, que ela ficava horas sem sair do quarto. A depressão não some de uma hora para outra. Mas agora havia uma diferença.
Mingau estava sempre lá. E quando Lara ficava no quarto, Mingau ficava com ela. E quando ela estava no pior, o gato colocava a cabeça no colo dela e ficava. Só ficava. A doutora Renata trabalhou com Lara por mais 11 meses. Carla e Fábio participaram de sessões de terapia familiar. Fábio aprendeu finalmente que ouvir é diferente de resolver. Carla aprendeu que estar presente não é o mesmo que ter resposta para tudo. Lara aprendeu, aos poucos, a colocar nome nas coisas que sentia. Em junho de 2023, 10 meses depois de Mingau chegar, Lara mostrou para a mãe o caderno de desenhos que tinha completado. Carla folheou página por página. Havia uma história inteira ali, uma menina e um gato, uma menina que some e um gato que fica, uma menina que volta e um gato que nunca foi embora. Você quer mostrar para a doutora Renata? Perguntou Carla, tentando manter a voz firme. Lara pensou por um segundo. Posso mostrar para todo mundo, ela disse, e sorriu. O tipo de sorriso que chega nos olhos. Hoje Lara tem 13 anos e segue em acompanhamento. A depressão não foi embora para sempre, porque não funciona assim. Mas Lara aprendeu a reconhecer quando ela está chegando e aprendeu que pedir ajuda não é fraqueza. Fábio e Carla aprenderam a ver a filha antes que ela some, e Mingau segue lá. Todo dia, toda noite, em cima dos pés de Lara enquanto ela dorme, ou no colo dela enquanto ela desenha, ou na janela ao lado dela enquanto ela olha a chuva cair. Ele não faz nada de especial, ele só fica. E às vezes é exatamente isso que uma pessoa que está se perdendo precisa, alguém que fique. Se essa história de cura e amor incondicional tocou seu coração, deixe seu like para que mais famílias saibam que a depressão infantil é real e tem saída. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias reais, que vão te lembrar que o amor se manifesta das formas mais inesperadas. E me conta nos comentários. Você tem ou já teve um animal que te ajudou em um momento difícil? Conta para mim essa história. E se você conhece alguém que tem um filho ou filha passando por um momento de silêncio e tristeza, compartilhe esse vídeo. Pode ser exatamente o sinal que essa família precisa para pedir ajuda.